Olá, meu nome é Samantha e hoje eu vou apresentar o meu projeto de PIBIC denominado Avaliação do Influxo de Xilose em Zimomonas móveis. Este trabalho leva em conta que o etanol é uma forma de combustível totalmente renovável e que investimentos são feitos no Brasil e no mundo visando otimizar e escalar sua produção. A produção de etanol de primeira geração resulta na geração de material lignocelulósico residual e a exploração deste material pode agregar mais valor à matéria-prima utilizada. No material lignocelulósico, a xilose é o segundo açúcar em maior quantidade. A xilose é uma pentose que pode ser convertida a diversos produtos de interesse industrial, sendo listada pelo National Renewable Energy Laboratory como um dos 30 principais químicos provenientes da biomassa com valor agregado. Estudos com zimomonas móveis vêm ganhando espaço por conta de suas vantagens com relação à Saccharomyces cerevisiae, sendo importante citar os investimentos da empresa DuPont, em parceria com o NREL, em biorefinarias para a produção de etanol lignocelulósico utilizando essa bactéria. Normalmente, zimomonas móveis não possuem vias de consumo de xilose, mas já foram descritas manipulações genéticas com essa finalidade. E por fim, essa bactéria não possui transportadores de membrana específicos para a xilose, sendo que sua internalização se dá por meio de facilitadores de difusão de glicose na ausência dessa hexose no meio. Este trabalho utiliza nanosensores FLIP para avaliar o influxo de xilose. Nanosensores desse tipo são baseados no fenômeno de fluorescência por transferência de energia por ressonância, de um doador para um receptor de elétrons, unidos por um domínio de ligação ao substrato que sofre mudança de conformação ao se ligar a este, aproximando o doador do receptor. Este trabalho tem por objetivo construir vetores de expressão para o nanosensor intacto e para uma versão truncada, com marca de seleção dominante, e avaliar o influxo de xilose em zimomonas móveis em meio contendo apenas essa pentose como fonte de carbono. Para a clonagem molecular, foram usadas técnicas de digestão de plasmídio com enzimas de restrição para isolar o vetor de expressão em zimomonas móveis contendo o gene PDC nativo e de replicação promíscua. A amplificação dos genes codificadores para os nanosensores intacto e truncado, que se encontrava em vetor de expressão para E. coli, foi feita por PCR, sendo que os primers foram desenhados para formar extremidades com homologia às extremidades geradas com a digestão no vetor. Os plasmídios resultantes foram chamados de PB1-flip e PB1-flip delta, para o truncado, que consiste numa deleção de 69 pares de base no domínio de ligação à xilose. Para a transformação, primeiro foram transformadas as linhagens DH10B e JM110 de Escherichia coli para replicação e desmetilação do plasmídio, respectivamente, já que zimomonas móveis possuem um sistema de defesa contra DNA exógeno baseado na metilação deste. A extração do plasmídio da linhagem DH10B foi feita através de mini-prep e da linhagem JM110 através de midi-prep, para possibilitar a extração suficiente para a transformação de zimomonas móveis da linhagem ZM4 através de eletroporação. Com as células transformantes selecionadas em meio com cloranfenicol, os testes do nanosensor foram feitos utilizando espectrofotômetro com placa opaca de 96 pulsos para detecção de espectros de fluorescência. As células foram excitadas a 435 nanômetros e a leitura de emissões foi feita de 460 a 560 nanômetros, sendo esperados picos de emissão em 475 e 520 nanômetros, correspondentes aos comprimentos de emissão das proteínas fluorescentes ECFP e YFP. O preparo das células envolveu o cultivo em MRM com cloranfenicol por tempo definido a partir de curvas de crescimento feitas durante o projeto e uma etapa de depleção de fonte de carbono em MRM sem adição de glicose com cloranfenicol. Pode-se dizer que, em comparação com as células transformadas com um vetor de expressão vazio, já disponíveis no laboratório de projetos anteriores, as células transformadas com PB1-flip e PB1-flip delta emitem a fluorescência esperada correspondente aos nanosensores. As curvas de crescimento obtidas permitiram definir o tempo de cultivo ideal para os testes entre 9 e 10 horas, correspondente ao início da fase log de crescimento. Quando as células foram submetidas a 1 hora de depleção de carbono, os gráficos da razão de emissão em 520 e 475 nanômetros obtidos para ambos os nanosensores mostram dados inconsistentes com a ocorrência de frete, sendo esperado que a razão permanecesse constante na concentração de 0 milimolar de xilose e aumentasse em caso de xilose adicionada. Alguns artigos avaliando nanosensores FLIP sugerem que o enovelamento das proteínas é otimizado quando as células são expostas a uma temperatura de 4 graus Celsius por pelo menos 16 horas. Quando submetidas a essas condições, e após 2 horas de depleção de carbono, os gráficos da razão entre as emissões em 520 e 475 nanômetros obtidos para ambos os nanosensores mostram dados inconsistentes com a ocorrência de frete. Por fim, quando as células foram submetidas a 2 horas de depleção de carbono, mas sem exposição prolongada a temperatura baixa, os gráficos da razão entre emissões em 520 e 475 nanômetros obtidos para ambos os nanosensores mostram dados inconsistentes com a ocorrência de frete. Considerando que testes anteriores de ambas as versões dos nanosensores só foram bem-sucedidos in vitro,
Supõe-se que o meio citoplasmático pode estar influenciando seu enovelamento ou sua interação com o substrato. Portanto, não foi possível avaliar o influxo de xilose em zimomonas móveis. Muito obrigada pela atenção. Deixo aqui meu e-mail para contato em caso de qualquer dúvida.